A oração mais poderosa que Jesus fez, muitas pessoas passam por ela e nem sequer percebem. É uma oração tão simples, tão fácil, mas tão poderosa que as pessoas nem sequer percebem. A Bíblia fala que Jesus simplesmente se assentou com 3 pães e 5 peixinhos, olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou. E os pães e os peixes foram multiplicados. Nós temos pelo menos 3 revelações em relação a essa palavra. Primeiro é que você tem que entender que a sua necessidade não determina o milagre de Deus. Mas o milagre de Deus, ele surpreende a sua necessidade. Você tem que entender que não é o fato de você precisar, de você estar escasso na necessidade que vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Mas sim simplesmente você aplicar fé para crer que Deus não só é poderoso para suprir a sua necessidade, como Ele também vai fazer a sua necessidade superabundar em coisas boas, seja lá qual ela for. Então a Bíblia diz que simplesmente Jesus se assentou. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu e você, nós devemos nos assentar. Assentar quer dizer estar em paz. Assentar quer dizer estar confiante. Assentar quer dizer que nós estamos ali esperando, na expectativa de que de fato a coisa vai acontecer. Mas muitas pessoas hoje em dia elas fazem o quê? Elas pedem um milagre a Deus e ficam correndo, agitado para um lado e para o outro. E a coisa não acontece. Por quê? Porque ela não se assentou. Eu não estou dizendo aqui para você que você deve simplesmente viver assentado, ficar assentado, viver ocioso sem fazer nada. O que eu estou dizendo para você é que, uma vez que você se achega a Deus, você deve se assentar. Você deve descansar. Porque a Bíblia fala que, enquanto você descansa, Deus trabalha em seu favor. Então a Bíblia está dizendo que Jesus se assentou, ou seja, ele descansou. O descanso, na verdade, é uma confiança na provisão divina. O descanso é essa confiança que nós atribuímos a Deus. Mas muitas das vezes nós queremos o quê? Nós levamos os nossos problemas a Deus e ficamos agitados. Ficamos igual Marta. Porque Marta, ela estava agitada para um lado e para o outro. Maria não. Maria se assentou. Foi o princípio que Jesus usou aqui. Jesus simplesmente se assentou. Assentou. A Bíblia fala que ele olhou para o céu. O que isso quer dizer? Isso nos diz que, uma vez que eu e você, uma vez que nós, de fato, queremos a providência divina, a provisão divina nas nossas vidas, nós não podemos olhar para o lado direito ou para o lado esquerdo. Nós devemos olhar para o alto, para o céu. É de lá que vem o nosso socorro. É dos céus que vem o nosso socorro. Mas muitas das vezes nós queremos fazer o quê? Nós, diante aos problemas, diante aos desafios, nós queremos olhar para o vizinho, para o irmão, para o parente, para o político. Queremos olhar para a circunstância, para a força do nosso braço. E aí a coisa não acontece. Porque, meu querido, minha querida, se você está esperando um milagre da parte de Deus, você tem que olhar para o lugar certo. Sabe? O apóstolo Paulo, ele diz que fitando os olhos no autor e no consumador da fé, porque ele trará providência sobre vós. A provisão de Deus vai vir sobre a sua vida quando você fitar os seus olhos naquele que de fato pode resolver os seus problemas. E não simplesmente na força do braço. E não simplesmente nos favores terrenos. Ter o favor do homem é muito bom, sabe? Mas ter o favor de Deus é melhor ainda. Mas para você alcançar o favor de Deus, você deve canalizar o seu olhar para o lugar certo. Então, Jesus se assentou. Jesus olhou para o céu.
E uma vez que ele olha para o céu, ele simplesmente diz Pai. Pai. Ele chamou Deus de Pai. No Velho Testamento ninguém chamava Deus de Pai, porque no Velho Testamento nós servimos a Deus como servo. Mas uma vez que Jesus veio e cumpriu a lei, a nova aliança, hoje nós temos liberdade de chamar Deus de Pai. Tanto é que Deus, que o próprio Jesus, que é o próprio Deus, ele diz que quando fores orar ao Senhor, orai assim: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, quando você se achegar a Deus, se achega a Ele como Pai, porque Ele é o seu Pai. Em João capítulo 1, versículo 12 diz: E a todos quantos os receberam, foram-lhe dados o direito de se tornarem filhos, a saber, os que creram no seu nome. Se você de fato creu no nome de Jesus Cristo, você se tornou filho. E todo filho que se preza, ele se achega ao seu pai, chamando justamente por pai, e não necessariamente pelo nome. Ao invés de você chamar Deus, de Jeová, de Yahvé, de El Shaddai, de Shalom, ou seja lá qual nome você acha bonito atribuir a Deus, embora Deus tenha vários nomes, mas você deve se chegar a Deus como um filho amado que reconhece que Deus é o seu pai. E sendo Ele o seu Pai, dono do ouro e da prata, dono de toda provisão do mundo, Ele vai manifestar favor sobre a sua vida. Então Jesus se direcionou a Ele e chamou Ele de Pai. E além disso, Jesus falou o seguinte: graças te dou por sempre ouvir a minha oração. E o milagre aconteceu. Então, o poder da multiplicação está nesses princípios. O poder da multiplicação está quando você dá graças a Deus. Não você dá graças a Deus simplesmente pelaquilo que Deus já fez. Você deve dar graças a Deus pela sua vida, pelo seu cônjuge, pelo seu filho, pelo seu trabalho, por tudo que Ele já fez. Mas você deve dar graças a Deus pelaquilo que você quer que Ele faça. E assim o fará na sua vida. Porque quando você reflete lá no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, Marcos diz assim: E tudo quanto pedides, credes que já recebestes, e assim o fará. Quando você for pedir algo a Deus, você entra na presença de Deus com ações de graça, crendo que Deus já fez um milagre na sua vida, porque a fé, ela antecipa o milagre. Sabe? E nós antecipamos o milagre na nossa vida uma vez que nós temos gratidão, uma vez que nós rendemos graça ao nosso Deus. Uma vez que eu e você, uma vez que nós rendemos graças a Deus, um milagre acontece na nossa vida. O milagre, as portas do céu é aberta sobre a nossa vida. Jesus diz assim lá em Mateus capítulo 7, versículo 10 em diante: Vós sendo os maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, quando você for direcionar-se a Deus, se direciona a Deus como Pai. Meu Pai, Papai, Pai do céu, eu te peço, no nome de Jesus, a provisão, a bênção do céu sobre a minha vida. E graças te dou, Pai, porque o Senhor ouve a minha oração. Graças te dou, porque o Senhor faz com que as coisas cooperem para o meu bem. Uma vez que você fizer isso, você verá milagres extraordinários acontecerem sobre a sua vida. Então, se você quer experimentar milagres do céu sobre a sua vida, simplesmente faça igual a Jesus. Se assente, olhe para o céu, chame o seu Deus de Pai. Ore ao Senhor, crendo que Ele já te ouviu, e dê graças. Graças te dou. Quando você agradece, você antecipa o milagre. Quando você agradece, você chama à existência aquilo que não existe. E isso agrada o coração de Deus. Eu faço voto a ti de paz e prosperidade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e compartilhe essa mensagem para pelo menos 5 pessoas que precisam de ouvir uma palavra como essa. E você verá milagres extraordinários acontecerem sobre a sua vida.